Oi pessoal, tudo bom? Bom, eu sei que os meus vídeos ainda são um tanto aleatórios, que eu não roteirizo nada ainda e que eu faço conforme dá. Mas eu pretendo fazer vídeos menos aleatórios. Eu vou tentar ganhar mais confiança para começar a falar sobre biologia por aqui. Sim, eu estou cursando biologia. Não passei em medicina, mas eu confesso que eu estou amando biologia, estou apaixonada por biologia. E não sei, talvez eu fique por lá mesmo. Mas eu vou tentar medicina novamente também, não sei. Mas eu confesso que estou amando o curso. E hoje eu vim falar sobre um livro que a minha professora me indicou na 8ª série. E eu achei na mesma universidade que ela cursou biologia. E chama O Polegar do Panda. E eu achei muito interessante que o livro começa com uma frase de Henry Adams que diz: nunca se sabe até onde vai a influência de um professor. Um professor nunca pode dizer onde termina sua influência, do Henry Adams. Eu achei muito interessante essa abertura do livro. Eu lembro que na época eu queria ser cientista, acabei me decidindo naquela época que eu queria fazer medicina e perdurou até os dias atuais. E eu lembro que eu queria começar, eu tinha só ciências da natureza, como básico, normal. E aí eu lembro que eu gostava bastante de estudar física e eu queria, assim, física teórica, nada de, tipo assim, conta não, só curiosidades. E aí eu sabia que eu queria ser cientista e pesquisadora, mas não sabia qual área ainda. Naquela época eu lembro que eu gostava bastante de genética, depois eu acabei me decidindo pela neuro, que eu também me apaixonei na 8ª série pela neuro. Eu nunca pensei que eu ia gostar de cabeça, apesar de que eu já gostava bastante da psicologia. E aí lá na hora do SISU, né, a primeira opção era medicina e a segunda opção eu fiquei entre biologia, física, química e psicologia. Aí eu acabei na biologia, eu queria bacharel, mas aí eu achei que a minha nota não dava, eu acabei me jogando na licenciatura. Infelizmente eu tenho escutado muito que a minha área é ideologia, blá 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 blá, tem tido bastante preconceito, isso é chato, eu não gosto dessa parte. Mas eu confesso que eu tenho gostado bastante de biologia, tenho amado a minha área, estou apaixonadíssima. Eu entrei num laboratório que, assim, não oficial, mas eu posso assistir ele e olhar. E que a minha professora fez o mestrado. De certa forma, quem influenciou, assim, com que eu acabasse escolhendo biologia foi o meu professor do 3º ano do ensino médio de biologia, que a gente começou a conversar sobre outras áreas que poderia se ir pra área da neuro também. Eu lembro que também no SISU eu coloquei pra bioquímica também, eu dei uma olhada em bioquímica. Mas, enfim, acabei me decidindo pela biologia e eu tô gostando bastante de biologia. E eu achei o livro Polegar do Panda pra ler lá na universidade. Enfim, de medicina a gente foi parar em biologia. E eu tô gostando bastante. E aí eu tava lendo que eu gosto muito de evolução das espécies. Eu gosto de genética, gosto de taxonomia, gosto de bioenergética. Eu gosto de ecologia, várias áreas. Eu gosto muito de neuro, de anatomia humana, de infinitas coisas. Eu adoro animais que não sejam ser humano exatamente, né? O ser humano ainda é um animal meio complicado pra mim mexer, eu não sei. Eu não tenho certeza se eu terminar o curso, se eu quero dar aula, porque eu não sei se eu tenho muita habilidade com isso, mas eu tenho muita vontade de trabalhar com a área de pesquisa científica e com a área da neurologia, claro. Mas, assim, seja pela medicina ou pela biologia, eu quero trabalhar com neuro, mas eu andei lendo sobre o Polegar do Panda, comecei a ler hoje, eu li só o primeiro capítulo da primeira sessão. E, assim, o Stephen Golding, ele vai contando em forma de ensaio, que é muito gostoso de ler. E ele é um livro de divulgação científica bem tranquilo, tem inclusive imagens no livro, tipo essa imagem de orquídea lindona aqui, em preto e branco. É, muito bonitinha. Eu gosto das flores também. Eu gosto de botânica também. Enfim, é tanta área que eu gosto. Muito ecletismo, muito eclética. E aí, ele fala aqui do polegar do panda, não só do polegar do panda, mas ele vai falar da área da evolução do cérebro por meio do darwinismo. Eu li o índice, né, de sumário dele. Ele vai falar da evolução das espécies, taxonomia, ele vai falar sobre a evolução humana, ele vai falar a ciência e a política das diferenças humanas,
Ele vai falar muitas áreas aqui em forma de ensaio, ritmo da mudança, vida primitiva. Vai falar de muitas coisas e essa professora me indicou lá na 8ª série, eu só achei agora pra me ler. Porque toda vez que eu ia comprar tava esgotado, ou eu não achava pra ler, e aí eu achei agora pra ler, tipo, anos depois. Você deve ter o quê? 3 menos 8 vai dar... tem o quê? 6 anos? Mais ou menos 6 anos. 6, 7 anos. Tem muitos anos já. Ela me deu ela só até o 9º ano. Aí eu tive anotando umas coisinhas e eu achei muito legal que o panda, ele não é que ele tem um polegar, ele tem 5 dedinhos, mas ele tem um nervo chamado... é uma musculatura que vem de um nervinho chamado sessamódio radial. E aí ele forma aquela coisinha fofa aqui pra ele passar cerca de 12 horas pegando o bambu, pra ele ficar lá comendo e mastigando à vontade, sabe? O dia inteiro. E ele me lembrou muito o carpo humano, sabe? Apesar de o ser humano muitas vezes se considerar diferente dos outros animais, a gente tem muita semelhança com os outros animais, né? Somos lá da domínio eucária, que nem eles. Então, assim, achei muito legal isso. E é muito fofinho. E aqui é uma tentativa de tentar mostrar esse nervo que o autor fez, sabe? Por isso que essa capa é esquisita, que eu não tava entendendo o que era. Eu abri o livro inteiro pra perceber que era a tentativa de mostrar esse nervo sessamódio radial. E aí ele forma essa musculatura pro bichinho comer. Ele também vai falar sobre as flores, né, descritas por Darwin. Darwin por muito tempo foi visto só como é como se fosse um catalogador, sabe? Era como se ele escrevesse observações, mas ele foi desenvolvendo, ele demorou alguns anos para publicar lá A Origem das Espécies, junto lá com o Wallace depois, né? Porque o Wallace também chegou no mesmo pensamento. Claro que hoje tem muita coisa que, apesar de eu gostar de neodarwinismo, né? Que não é o darwinismo puro, sabe? Porque tem algumas coisas do darwinismo que hoje já não fazem mais sentido e outras que prevalecem até os dias atuais. E ele fala, né, sobre as plantas que eram coisas semelhantes a herbários, sabe? Livros de herbários. Então, era algo meio semelhante. E, assim, ele fala que o Darwin descreveu, né, que as flores, elas evoluíram pra, tipo, atrair os polinizadores, que são insetos. Geralmente, insetos podem ter outros meios também de espalhar, dar continuidade à vida dos embriões. E, assim, os insetos, eles vão lá, tipo, pegar cera, como as abelhas ou néctar, e eles, tipo, acabam saindo com os pólens e coloca na outra florzinha, que tem que ser da mesma espécie, porque tem toda uma questão de genética para poder fecundar ali o embrião. Aí vai gerar frutos ou pseudofrutos. Aí tem outras formas também que as plantas evoluíram para atrair os dispersadores, por exemplo, de semente, como é o caso do pinhão brasileiro, lá das araucárias, que os animais eles consomem, né? Mesmo o ser humano. Aí sai espalhando as sementinhas. E aí dá continuidade na formação dos pinhões, né? Continua ali as araucárias lindonas e maravilhosas. E foi isso, eu gostei bastante de ler o livro. Os vídeos ainda são bastante aleatórios, mas eu quero melhorar e criar confiança para falar mais de biologia e estudar mais, aprender mais. Então foi isso. Se você gostou, você